Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com vassouras e o que importa em nossos sonhos quando esse objeto aparece nele, tá? Vassoura. E quando a vassoura aparece em nosso sonho, é relacionado a quê? O que pode significar? Qual é o caminho para entendermos a interpretação do sonho quando sonhamos com vassoura? É sobre lidar com situações do passado, tá? Que de certa forma ainda te constrange. Que de certa forma ainda faz você se importar muito com a opinião de outras pessoas com relação a algo que ocorreu no seu passado. Parece como que nós chegamos nessa conclusão que sonhar com vassoura é sobre lidar com situações do passado e que de certa forma ainda nos constrange, ainda nos faz se preocupar com a opinião de outras pessoas com algo que aconteceu em nossa vida. Vamos entender isso. Como nós sempre falamos aqui, é muito complicado você pegar um dicionário, um livro de sonhos, e aonde há os elementos, ou objetos, ou símbolos ali, e dizer, sonhar com isso significa isso. Por que é complicado nós fazermos dessa forma, nós tentarmos entender o sonho dessa forma? Porque o enredo do sonho, ele é muito importante para compreendermos o que ele quer passar. É linguagem do nosso subconsciente. Então nós temos que entender um pouco como que essa linguagem funciona. Vamos hoje pegar de exemplo sonhar com vassoura. Quando alguém fala para você assim, hoje eu vou fazer uma visita para você de noite. Qual que é a primeira preocupação que você tem? Não é arrumar a casa? Não é deixar a casa em ordem, limpa? E para que a pessoa não pense que você seja desleixada, ou seja uma bagunceira, ou você não se importa. Esse é o sentimento que você tem quando a pessoa fala isso para você. Na data tal, hoje de noite ou amanhã, eu vou fazer uma visita para você. A preocupação primeira coisa é a limpeza, deixar a sua casa em ordem. Qual que é o principal símbolo da limpeza, assim dizer, numa casa? Não é a vassoura? É a vassoura. Claro que nós vamos usar outras coisas para limpar a casa, como uma esponjinha, um sapólio, um detergente, o rodo, pano de chão, um esfregão, mas o principal elemento é a vassoura. É o tirar o pó do chão, é varrer o pó, juntar com a pazinha, depois colocar no lixo. Então, vocês começam a perceber sobre isso. A vassoura, então, vai ser usada como um elemento, tá? Para limpar uma sujeira na sua casa, porque você recebeu um aviso que tal pessoa iria te visitar. Então, você tem uma preocupação, presta atenção, você tem uma preocupação, você cria uma preocupação com relação ao que essa pessoa vai pensar de você se você não limpar a sua casa. Esse sentimento é muito antigo no seio da humanidade. Quando eu falo humanidade, homem e mulher. Esse sentimento ele pode ser passado de mãe para filha, de mãe para filhos, de maneira genética, de maneira espiritual também, através dos sentimentos. Pode isso acontecer? Pode. Mesmo a pessoa que nunca limpou uma casa, ou mesmo que nunca tenha pego numa vassoura, ele pode ter esse sentimento cravado em seu coração, em razão dos seus ascendentes, seus ancestrais, terem tal sentimento, e tal sentimento marca de certa forma que fica gravado em nossa genética e mesmo em nosso espírito. E assim podemos passar isso aos nossos descendentes. Entenderam como simbolizamos a vassoura com relação a lidar com situações do passado que de certa forma ainda nos constrange?
Agora nós vamos falar sobre o sonho, quando aparece a vassoura. Você pode ter vários tipos de sonho em que a vassoura vai aparecer. Cada pessoa com certeza vai ter um enredo, uma narrativa diferente com relação ao sonhar com vassoura. Pode ser que a vassoura entre num canto ali, mas ela de alguma forma seja importante na visualização, você lembrou bastante dela. Pode ser que você esteja varrendo, pode ser que você esteja segurando a vassoura, pode ser que você esteja com a vassoura dentro de um ônibus, pode ser que você esteja arrumando a vassoura ou limpando a vassoura. Enfim, a vassoura vai aparecer no sonho e que de certa forma vai te marcar e você vai lembrar dela quando você acordar, tá? E como fazemos para interpretarmos com relação a isso? Então aqui nós já temos a noção básica, que é sobre lidar com situações do passado que de certa forma ainda nos constrange. Então é assim, se você sonhou com vassoura, não importa a narrativa do seu sonho, mas ela apareceu e de certa forma ela ficou marcada quando você acordou. Então ela é o primeiro elemento que você vai separar, ok? Então você já sabe que é sobre alguma situação do passado. Essa situação pode ser o quê? Algo que aconteceu em sua vida e te marcou e que de certa forma ainda te constrange quando você lembra, que de certa forma ainda ficou em aberto essa situação para ser resolvida e você às vezes nunca teve coragem de resolver, nunca teve coragem de lidar com essa situação. E de certa forma isso também te incomoda porque você pensa assim, se outras pessoas descobrirem isso, o que elas vão pensar de mim? E isso te preocupa, te martela, tá? Você sonhou com vassoura, essa situação. E como lidar com isso? Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, vamos pegar, você sonhou varrendo a calçada. É muito comum esse sonho, sonhar com varrer a calçada. Tá? A vassoura apareceu no sonho. Então nós já sabemos que é sobre lidar com algumas situações do passado que ainda mexem conosco. Só que assim, pense comigo, a calçada ela é feita para as pessoas passarem, não é? Claro que sim. Então, você vai varrer e limpar a calçada, mas ela vai voltar a ficar suja novamente, porque as pessoas vão passar. Então, você vai varrer novamente. Mas, se tal comportamento vira uma obsessão em sua vida, você vai estar prejudicando. Então, você vai limpar a calçada quando tiver que limpar a calçada. Você não pode ficar olhando para a calçada, por exemplo, minha calçada está um pouquinho suja, eu tenho que ir lá pegar a vassoura. Não, não é assim. Todos sabem que não é assim. Mas se isso vira obsessão, pode virar uma doença, pode ser algo que machuca muito você emocionalmente. Então é devagar que você vai aprender a lidar com essas situações do passado. Mas o que você deve ter em mente é o quê? É que todos passamos por situações, todas as pessoas passam por situações do passado e que às vezes nos constrange. Foram erros que cometemos, algo que ficou em aberto, tá? Mas por quê? Porque não tínhamos a maturidade que temos hoje para lidar com ela. Fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida. Se não fossem essas situações, não seríamos o que somos hoje. Então, você deve entender que isso faz parte da sua vida. Isso ajudou a formar a sua personalidade. Mas aí você pode dizer, mas eu me envergonho. Mas isso ainda me entristece. Mas você tem que aprender a lidar com isso e aceitar isso na tua vida. Se é algo em aberto e que ainda precisa ser resolvido, você vai ter calma e vai devagar tentar resolver essa questão, se for na sua alçada, se for a sua responsabilidade. Agora, se você não pode mais fazer nada, se sai da sua responsabilidade, fazer o quê? Você vai ter que deixar o tempo resolver isso para você, tá? Mas o que eu estou tentando dizer é que deve compreender que situações do passado fazem parte das nossas vidas. Nós todos cometemos erros, tá? E se nós formos em razão do nosso passado, de erros que cometemos no nosso passado, ficar se preocupando com a opinião de todo mundo, de outras pessoas, nós não vamos poder viver em paz. Nós não vamos ter felicidade plena em nossa vida, porque nós vamos ser regrados
de acordo com a opinião de outras pessoas. Aí você começa a não fazer mais nada em razão do que a outra pessoa vai pensar. Você tem que fazer o que te agrada, contanto que não prejudique a outra pessoa e nem a você mesmo, tá? É isso que você deve ter em mente. Com relação a isso, no primeiro comentário desse vídeo, no tópico fixo ali, eu vou colocar um estudo sobre os nossos erros do passado e a maturidade que temos hoje, tá? Então eu gostaria que vocês lessem, tá? Lá no primeiro comentário eu vou deixar tópico fixo ali, tá? No mais, com relação a sonhar com vassoura, como eu disse para vocês, você separa o elemento vassoura, então você sabe que é sobre lidar com algumas situações do passado que ainda te preocupam. Se você sonhou com vassoura, tá? Se a vassoura se encaixou no seu sonho, você precisa estar aprendendo a lidar com isso. A mensagem do seu subconsciente é sobre isso, que essa preocupação que você está tendo com relação ao seu passado, com relação ao que as outras pessoas vão pensar sobre isso, está te prejudicando. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Se tiver que resolver algo e for da sua responsabilidade, você terá que resolver. Não digo resolver de uma hora para outra, da noite para o dia, mas ter que resolver no tempo correto. Agora, como eu disse, se for responsabilidade de outra pessoa, você vai ter que dar tempo ao tempo. Mas a mensagem do seu subconsciente é aprender a lidar com essa situação e não ficar levando a sua vida com base no que outras pessoas pensam de você. As pessoas, elas pensam de todo mundo, a todo minuto, a todo tempo. Se nós formos viver baseados no que as outras pessoas pensam de nós, nós não vivemos, tá? Nós vamos ficar vivendo em função de outras pessoas, em função de agradar as outras pessoas. E a primeira pessoa que nós temos que agradar em nossa vida é nós mesmos. A primeira pessoa é nós mesmos. Guarde isso com você. É por isso que você tem que aprender a lidar com situações assim do seu passado. Coloque na tua mente também, erros fazem parte da nossa história. São com os erros que nós mais aprendemos, tá? São com os erros que definem a nossa mente, definem o nosso caráter, o nosso coração, de quem realmente somos hoje. Eles fazem parte de nós, não tem como você tirar, arrancar isso, tá? O importante é você não viver baseado na opinião de outras pessoas. Viver para você, fazer o que você gosta de acordo com a sua essência verdadeira. Se você começar a viver de acordo com o que as outras pessoas pensam, esperam de você, você vai ser infeliz no futuro. Você pode ser infeliz no agora, você vai ser infeliz sempre, tá? Viva de acordo com a sua essência, do que tem dentro do seu coração, com o que você gosta de fazer, tá? Não faça coisas para agradar outras pessoas, tá? Seja você e as pessoas certas chegarão na sua vida no momento em que elas devem chegar, ok? Vocês viram? Sonhar com vassoura parece um objeto tão simples, mas tem uma lição tão grande para as nossas vidas. Nós falamos sobre a origem desse significado, como que isso se desenvolveu dentro de nós, como é a linguagem do subconsciente e como que é tão importante nós entendermos toda essa história por trás do objeto, como nós encaramos ele, da narrativa do seu sonho, tudo é muito importante. Então, se vocês têm gostado de como nós estamos aqui ensinando a interpretar os sonhos, se inscreve no nosso canal, deixa o sininho ativado, que daí você vai receber notificação a cada vídeo novo. Tem uma seção nova no nosso canal agora que o YouTube disponibilizou para nós, que é a comunidade, onde eu também estou postando estudos ali, mensagens diárias. Hoje eu coloquei um estudo sobre a importância dos sonhos, como aonde nós vamos em nosso sonho, e é muito legal se você correr ali para dar uma olhada, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas se por acaso ficou alguma dúvida, deixa nos comentários ali que eu estarei respondendo. Se você quer relatar o seu sonho, sonhou com vassoura, deixa ali no comentário também que eu vou estar lendo e ajudando você a interpretar esse sonho, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!